meus peregrinos! Estamos novamente online. Vamos continuar com o curso de Direito Penal Militar de vocês, agora tratando do tema concurso de pessoas. O que é concurso de pessoas, meus queridos? É quando uma ou mais pessoas irá concorrer, irá participar, irá estar agindo em um crime, beleza? O concurso de pessoas, também conhecido como concurso de agentes, está lá no artigo 53, também o 54, do Código Penal Militar. Agora, eu pergunto para vocês, peregrinos, preste atenção, que teoria o direito penal militar, o nosso código castrense, adota para o concurso de pessoas? Para quem respondeu o mesmo que o direito penal comum, está correto. E essa primeira parte aqui, introdutória da aula de concurso de pessoas, é idêntico ao direito penal comum. Da metade aqui para frente, teremos só diferenças, beleza? Venha comigo. A teoria chamada de monista, ou também conhecida como unitária. Monista ou unitária. O mais cobrado é esta aqui, esta nomenclatura aqui. Monista. Mas preste atenção, peregrinos, olha só. Mono vem de um. Uni vem de um. Quero dizer para vocês que todo mundo que concorre para o crime responderá pelo mesmo crime. Vá lá no caput do artigo. Vá lá no caput do artigo 53 do Código Penal Militar. Vai lá no caput do artigo 53 do Código Penal Militar e vemos quem, de qualquer modo, concorre para o crime, na pena deste crime, será cominado a ele. Nas penas a este será cominadas. Ou seja, quem de qualquer modo participa para aquele crime, é naquele específico crime que todos vão responder. Agora, preste atenção. A gente vai ver que a punibilidade é diferente, é distinta. Eu posso ter uma pena maior, né? Ter uma agravação, teremos também atenuação da pena. Então, eu posso ter uma punibilidade maior ou menor, beleza? Agora, esta teoria monista ou unitária, existe exceções? Assim como lá no direito penal comum, exceção à regra da teoria monista unitária. Assim como lá no direito penal comum, aqui também teremos uma exceção, que seria a aplicação de crimes diferentes, crimes distintos, para os agentes concorrentes daquele crime. Preste atenção, um agente X vai responder por um crime X, e o agente Y vai responder pelo crime Y. Por quê? Porque o próprio Código Penal Militar, assim como lá no direito penal comum, traz condutas diferentes. Exemplo, dois exemplos para vocês. Exemplo, o crime de aborto. O crime de aborto, lá no Código Penal Comum, artigo 124, é dado um crime próprio da gestante. Somente a gestante pode cometê-lo. Ou, no caso, ela consentir que outro faça o aborto nela. Então, ela vai responder pelo crime do aborto do artigo 124. Já o médico, já uma enfermeira, um terceiro em geral, que comete crime com consentimento da gestante, não responde pelo 124, responde pelo 125 e tem uma pena maior, beleza? Mas essa teoria, que cada um vai responder por um crime diferente, ela é chamada de teoria dualista. Teoria dualista. E, excepcionalmente, essa teoria é adotada. Outro exemplo é o caso de corrupção ativa e passiva. Agora, existe também, nas teorias gerais,
uma outra teoria, que é a teoria chamada de pluralista. Pluralista. Essa teoria não é adotada para o Código Penal Comum, nem para o Código Penal Militar. Agora, quais são os requisitos? Como se encaixa esses agentes numa coautoria? Porque eu posso cometer um crime de furto na mesma loja que uma outra pessoa venha furtar. Imagine só, eu vou furtar as lojas Americanas e uma outra pessoa, terceiros, vem também furtar. A gente está em concurso de pessoas? Não, não necessariamente, são crimes independentes. Vai se dar o concurso de pessoas quando eu adequo a esses requisitos aqui, ó, objetivos. Tá? Quem traz isso? É o código? Não. Quem traz isso para a gente é a doutrina. Agora, preste atenção, vamos enumerar. 1, 2, 3, 4. Lá no Código Penal Comum, eu aprofundo mais nisso aqui e dou até exemplos. Aqui eu só vou citar, porque temos as partes mais importantes ali para se tratar. Primeiro, para que haja concurso de pessoas, tem que ter mais de uma pessoa. Então, coloque aí pluralidade de condutas e pessoas. Então, tem que ter mais de uma pessoa e cada pessoa tem que ter alguma conduta. Senão, não há materialidade para o crime a essa pessoa. Segunda, agora, essas condutas aqui, têm que ser relevante para o crime aconteça. Lá no artigo 53, caput diz, quem de qualquer modo concorre para o crime, incide neste as penas aplicadas. Então, preste atenção, as condutas têm que ser relevante, relevância causal de cada conduta. Se não, meus queridos, lá pelo artigo 29, vai quebrar o nexo de causalidade. Se não há nexo causal entre a conduta e o resultado, não há crime para aquela pessoa. Então tem que haver uma relevância causal de cada conduta. Bom, agora preste atenção. Além da relevância causal de cada conduta, tem que haver o elemento subjetivo. O elemento subjetivo do crime, dolo ou culpa de cada um. Porque a gente, qualquer pessoa, só pode responder por o crime ou dolosamente ou culposamente. Então aqui, ó, anotem aí e vão lá no Direito Penal Comum assistir aula comigo. O chamado liame subjetivo, ou a união de pensamentos, ou também o vínculo psicológico, união de pensamentos ou vínculo psicológico. E o quarto e último requisito é que eu concorro para o crime sabendo que crime eu estou cometendo, aceitando o dolo ou a culpa daquele crime em específico, que é o chamado identidade de ou de fato. Então eu estou aceitando o fato típico. Eu estou cometendo o fato típico. E aí você volte lá na aula de tipicidade, beleza? Bom, aqui eu não vou aprofundar mais. Aqui você vai assistir comigo lá no Direito Penal Comum. Eu quero falar para vocês, aqui ó, no parágrafo 1º, do artigo 53, vai trazer a chamada condições ou circunstâncias incomunicáveis. Peregrinos, está dizendo para a gente que não se comunicam as circunstâncias e condições de caráteres pessoais. Preste atenção, se eu vou cometer um crime de lesão corporal contra outra pessoa, e essa outra pessoa, ela é
pai do meu amigo. O meu amigo vai responder com as atenuadoras, última forma, com as agravantes, com as qualificadoras, pela condição de pai, pela condição de convivência doméstica ou familiar. Mas ele é meu pai? Não. Se ele não é meu pai, não se comunica a mim. Então, coloquem aí, ó, as circunstâncias e condições de caráteres, não coloquei aqui, ó, pessoal, vamos jogar aqui, ó, pessoal. Então, coloquem aí, as circunstâncias e condições de caráter pessoal não se comunicam. Não se comunicam. É o que está escrito aqui, ó, incomunicáveis. Agora, preste atenção. Perceba que o código não termina aí no parágrafo primeiro. Vai dizer o seguinte: salvo, ou seja, resguardado, ressalvado, salvo o, coloque aí, exceto. Sempre que vocês verem salvo, liga a ideia de exceção, tá? Salvo se elementares do tipo. Que isso, professor? Essa parte aqui é de suma importância. Porque se for elemento objetivo da tipicidade formal do crime, se for elemento do próprio crime, aí essas condições se comunicam. Exemplo, o infanticídio. O infanticídio vai se comunicar ao coautor ou partícipes? Yes! Vai. Por quê? Porque faz parte do próprio crime, quando diz matar a mãe, matar o próprio filho. Próprio filho é condição pessoal da mãe, mas é elemento objetivo do crime. Está entendendo? Então, próprio filho, logo durante ou logo após o parto, na influência do seu estado puerperal. O estado puerpéreo, o estado puerperal, é condição pessoal da mãe, mas se comunica porque está na descrição da tipicidade formal do crime, está como elemento objetivo do crime, entenderam? Então, as condições pessoais não se comunicam, salvo se estiver tipificada, escrita na lei como próprio crime, beleza? Como elementos do tipo. Bom, pessoal, agora a gente vai falar da agravação da pena. A pena ela vai ser agravada quando, olha só, tá onde isso aqui? Está lá no artigo 53, no parágrafo 2º, ali incisos 1, 2, 3 e 4. Então, vai agravar a pena quem promove ou organiza. Quem promove o crime, quem organiza o crime. Lembra lá de La Casa de Papel? La Casa de Papel, o professor organiza, arquiteta, estrutura todo o crime. Então vamos imaginar um assalto a banco, um roubo qualificado. Então eu posso nem estar lá no banco, eu posso nem ir nas atividades, né? No verbo subtrair. Eu nem estou ativamente, mas eu organizo sem mim, sem a minha condição, ó, relevância causal de cada conduta, não haveria o crime. Tira o professor lá do La Casa de Papel, aqueles integrantes do assalto, conseguiria resolver, fazer o crime? Óbvio que não. Beleza? Mas também responde como forma agravada, ou seja, uma pena aumentada, quem coage outrem, quem coage outro a executar o crime. Então, se de alguma forma eu obrigo você a cometer o crime, preste atenção, aqui eu vou estar colocando sobre coação física ou moral. Estudamos isso lá na culpabilidade, na aula de culpabilidade. Lembra lá de
exigibilidade de conduta diversa? Se não for exigido uma conduta diversa, se eu estiver sob uma coação física ou moral, e eu estou coagido por crime, eu não respondo. Mas quem me coagiu responde pelo crime e responde de forma agravada. Beleza? Instiga, vamos para o 3 aqui, ó. Quem? Preste atenção. Instiga ou determina. Quem? Instiga ou determina. Pega a palavra determina. Instigar é estar ali, vai, faz mesmo, vai lá, entra na casa e rouba. A velhinha lá não vai dar conta nem de se defender. Pega lá o dinheiro, toma aqui, ó, um pé de cabra, né? Ou eu estou aqui, ó, determinando. E quando eu trabalho a ideia de determinar, meus queridos, preste atenção. A determinação se dá quem está sobre a sua autoridade. Quem está sobre a sua autoridade. E aí, faz um destaque, por favor. Aqui é importante, porque essa instigação ou determinação está diretamente ligado aos chamados, preste atenção, cabeças do crime. Isso aqui, ó, essa ideia de cabeças é exclusiva do Código Penal castrense, do Código Penal militar. Então, pasmem, se eu determino alguém que está sobre minha autoridade, ou seja, um inferior hierárquico, eu serei considerado cabeça do crime. Logo, eu responderei de forma agravada, com uma pena maior. Porque aqui, a gente vai estudar na atenuação das penas, está lá no parágrafo 3º do Código Penal Militar, no seu artigo 53, que as pessoas vai responder pelo mesmo crime, monista ou unitária? Sim, mas ela vai responder pelo mesmo crime na proporcionalidade da sua culpabilidade. Logo, pessoas que têm só menos importância, aquelas pessoas que teve condutas de menor importância, de menor relevância para que o crime acontecesse, o juiz irá atenuar, ou seja, diminuir aquela pena. Beleza, meus queridos? Agora, acaba por aí, vou colocar até de verde aqui, ó. Não acaba por aqui não, porque além de quem promove e organiza, coage, instiga ou determina quem está sob sua autoridade, quem comete o crime mediante paga ou promessa de recompensa, meus queridos. Isso aqui é quando a gente trabalha a torpeza, motivos torpes, motivos gananciosos. Agora, preste atenção, eu já falei isso, repito sempre, é peguinha de prova. As agravantes e qualificadoras, no caso aqui é agravante, mas lá no crime de homicídio isso se torna uma qualificadora. Essas agravâncias de mediante paga ou promessa de recompensa é de quem recebe, não é quem paga. Não estou dizendo que quem paga não possa estar com a pena agravada, não estou dizendo isso. Pode, em outros requisitos. Mas, aqui no caso, é de quem recebe para cometer o crime. De quem recebe para cometer o crime. Beleza, meus queridos? Vamos dar continuidade aqui. O que são cabeças? Eu já falei para vocês. É quem instiga, determina, promove também ou organiza. Tá? Quem tem o chamado domínio do fato. Então, os cabeças serão sempre quem tem o domínio do fato, ou quem organiza, ou quem determina. Preste atenção, coloque cabeças aí. Pro direito penal militar, são os superiores hierárquicos. Superiores hierárquicos. E aí você volta para que você não se perca, massifique na sua mente o que vem o princípio da hierarquia e logo depois da disciplina. Está lá nas primeiras aulas, beleza? Cabeça sempre superiores
superiores hierárquicos. Por quê, meus queridos? Preste atenção. Porque o superior hierárquico, bem como eu vou falar aqui agora, ó, sobre os oficiais, vou colocar aqui até de preto para destacar, os oficiais sempre serão cabeças. Os oficiais sempre serão o quê? Cabeças do crime. Mesmo que ele não participe, mesmo que ele não determine. Por que o oficial? Porque eles têm que dar exemplo à tropa. Eles têm que dar exemplo aos seus comandados. Então, os subalternos responderão pelo crime e os cabeças responderão pelo crime de forma agravada. E os oficiais, sempre, se houver, claro, um oficial no crime, sempre responderá como cabeça. Mas, vírgula, presta atenção, mas, vou colocar aqui, ó, se o crime for de coautoria necessária, mas se o crime for de coautoria necessária. Já estudaram isso comigo, beleza, meus queridos? Peregrinos, ainda temos para falar aqui para vocês o artigo 54. O artigo 54 vai estar nos casos de imputabilidade. Não tá aqui espaço para a gente colocar mais, mas preste atenção. Vou dar um destaque aqui de caneta roxa. Preste atenção, olha só. Vá lá no artigo 54 do Código Penal Militar. Código Penal Militar. E é simples. Está dizendo que vai ser imputável, ou seja, não vai haver o crime, se ao menos sequer tenha sido o crime tentado. Imagine a gente organiza o crime, mas não começa os atos executórios. Os cabeças, os oficiais não vão responder pelo crime, não vão. Se ao menos o crime não foi ao menos tentado. Entendam isso. Não iniciou os atos executórios, então eu não vou imputar este crime às pessoas. Então, a aula de hoje, em resumo geral, tratamos da imputabilidade das pessoas no concurso, tratamos dos cabeças e oficiais, tratamos da atenuação e agravação das penas, das condições que não se comunicam e que se comunicam, requisitos objetivos e a teoria geral para o concurso de pessoas. Faça a sua revisão, encontro vocês na próxima aula.